Pode tomar o seu assento, igreja. Obrigado, Lari, e a todo esse voluntariado maravilhoso. Amém. Nós somos gratos a Deus por quem é a igreja conosco nessa igreja. Amém? A nossa conferência também falando um pouquinho ou bastante com esse tema que nós somos família, numa placa que está fora da parede externa da igreja, mas aqui dentro não está aquela placa, nós somos família, mas está a verdade que nós somos uma família de fé. Amém? Nós também somos famílias de fé, com os pastores que convidamos. O pastor Samuel lá do Nordeste, lá de Maceió, tem pastoreado um rebanho. O pastor Lipão aqui, há 18 anos, lidera um movimento de jovens que foram alcançados através daquela igreja linda, maravilhosa que Deus confiou ali. E o pastor Lucas Paulo, um plantador de igrejas, um homem que já foi levado para vários lugares da nação, mas desde Campo Grande ao Rio de Janeiro e São Paulo, plantando igrejas e depois avançando, indo para frente. E isso é muito lindo de ver e poder ter essas pessoas conosco. Amém, queridos? Que nós possamos estar ali. Eu quero lembrar um negócio: dia 16/8 tem batismo nessa igreja. Amém? Nós somos família e tem gente nova chegando na família. Se você quer se batizar, é pelo aplicativo também. Amém? Tudo agora é pelo aplicativo. Se você se considera um novo membro, domingo que vem tem café de integração de novos membros. É café mesmo, irmão. Café pretinho, suco de laranja. Tem gente concordando comigo que ganhou o café, é ou não é? Salgado, doce, mas vem para ser membro, amém, irmão? Só que a gente recebe com café, depois passa a missão, visão da nossa igreja. E eu estarei ali como pastor e a minha esposa, recebendo esses novos membros com muita alegria. Então te cadastre lá para que a gente saiba a quantidade de pessoas que vai estar no café, porque a gente quer deixar bem servido para aqueles que são novos membros da casa. Amém? A palavra do Senhor para nós nessa noite está no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, 1 Reis 21. 1 Reis fica antes de 2 Reis, para quem não sabe, né? E é isso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Eu me sinto com 80 anos de idade, porque eram os pastores da outra geração que falavam isso, mas eu cresci ouvindo isso, eu sempre achei legal, e agora a gente pode fazer, não é? Tem o telão. Eu quero pedir aqui no telão da ARA, ao meio da revista atualizada. A ARA, está aí já, glória a Jesus. Nós vamos ler do começo do primeiro versículo do capítulo 21 até o versículo de número 16. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim? Desgostoso o teu espírito e não comes pão. Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de fronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo:
Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote o jezreelita, para tomar posse dela. Queridos, essa palavra parece tranquila, parece de certa forma um pouco razoável, eu não sei. Mas o que eu quero começar nessa noite, que o Senhor ministre aos nossos corações, e a proposta do tema dessa mensagem é a herança de Nabote e nós. A herança de Nabote e nós. E nós diante desse texto, e nós diante desse cenário, e nós diante desses personagens. Acabe, o rei de Israel nesse tempo, Jezabel, a sua esposa. Daqui a pouco Elias entra nessa história, o profeta Elias, que já havia entrado e passado pela história deles ali no capítulo 18, capítulo 19, quando a Bíblia vai mostrar que existe um duelo de profetas. O profeta Elias profetiza que durante 3 anos e meio não vai chover naquela região, e por 3 anos e meio não vem a chuva. E quando ele prova que o Deus de Israel é mais poderoso que Baal, que era o ídolo daquele povo e da família de Jezabel, que vem da origem de Tiro e Sidom, um lugar idólatra, pagão. Acabe a casa com a mulher errada, Acabe a casa com uma mulher idólatra, com uma mulher que instigava ele ao mal. Mas nós também vamos aprender sobre Acabe, sobre o comportamento e o padrão de Acabe, mas nós vamos aprender sobre estar cercado de maus conselheiros, de más pessoas, e sobre Elias, que é um profeta que tem a voz de Deus dentro do seu coração alinhada com aquilo que a palavra e a vontade de Deus tem para falar através dele. No primeiro momento, ali no versículo 2 para o 3, quando Acabe olha, perceba, ele tem um palácio em Samaria, e ele tem mais uma casa, um palácio de inverno em Jezreel, nesse lugar que nos fundos tem a vinha de Nabote, tem a herança que Nabote herda dos seus pais. E parece algo simples, dava para fazer um negócio, mas Nabote não está dizendo não para uma proposta, queridos. Esse é o primeiro grande ponto dessa mensagem. Nabote não está dizendo não porque a proposta financeira não foi suficiente, ou porque a troca não era atraente. Não é sobre isso, porque a resposta de Nabote para ele não é: não gostei do preço, não é. Você lembra o que está escrito no versículo 3? Guarda-me o Senhor de que eu dei a herança dos meus pais. O primeiro grande ponto aqui é que nós temos um rei desrespeitando a lei do Senhor. Coloca Levítico 25, versículo 23 para nós, de Levítico. Tem um rei que conhece a palavra tanto quanto Nabote, que é um homem simples, que só aparece na Bíblia. Levítico 25, 23. Que só aparece na Bíblia. Nesse momento, nesse tempo histórico, Nabote é um homem que tinha uma vinha, um pedaço de terra nos fundos da casa do rei, e o rei desejou ter o que não era dele. E o rei desejou descumprir aquilo que a lei do Senhor falava: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. E Números 36, versículo 7, para nós vermos o que Nabote está respeitando, o que Nabote está temendo. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Então o primeiro grande ponto aqui é que Nabote não está atrás de um negócio que Acabe está. Nabote está com vontade de respeitar a vontade de Deus. E o rei, que era para ser um líder, uma autoridade que seria exemplo para aquela nação, está tão deturpado, está tão defraudado, que está tentando comprar com dinheiro aquilo que é princípio. Então já não estamos mais só falando de um pedaço de terra que um homem está se negando a vender. Nós estamos falando sobre vender princípio em troca de dinheiro. Opa,
mudou. Nós estamos falando sobre querer as coisas dos outros, e tem uma cobiça que é pecado. E se preciso for, eu descumpro todo e qualquer preceito da lei de Deus, porque eu vou ter o que eu quiser ter, da maneira que eu quiser ter, passando por cima de quem eu quiser passar. Que é isso que muitos ensinadores do nosso tempo falam com outras palavras mais sutis e bonitas. A cobiça, a inveja, estão aqui. Só em Acabe, é ou não é? Hoje à noite a gente vai falar mal de Acabe, e vamos tudo para casa tranquilo, porque a gente não tem nada a ver com Acabe, é ou não é? Acabe. Teve um irmão hoje de manhã que disse que ele queria que acabe. Ele estava assim: Acabe, pastor. Mas nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus como um espelho daquilo que a gente pode ser levado por um mundanismo, por um padrão de pensamento dessa época, e normalizar coisas que descumprem os preceitos da palavra de Deus. E com isso eu separei 3 decisões que, diante desse texto, o comportamento de Acabe, o comportamento de Nabote e o comportamento de Jezabel mostram para nós nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu guardo para você é no versículo 4, agora pode voltar para 1 Reis 21, 4. Quando ele recebe ou não. Quantos aqui têm filhos e eles já foram pequenos ou ainda são? A nossa igreja, se é uma coisa que vocês têm é filho, irmãos. Glória a Jeová. Mas eu tive um amigo uma vez que eu estava no mercado e a gente se encontrou por engano, né? Sabe, os pais não combinavam de ir no mercado, a gente era da mesma igreja. E esse amigo meu, ele era uns 2 anos mais novo. E um dia eu vi o meu amigo, eu tinha uns 8, ele tinha uns 6 anos. Eu tenho a memória de elefante. E ele estava esperneando no corredor, porque a mãe dele disse que não para um chocolate dele. E esse é o menino Acabe. Esse é o imaturo Acabe. Pastor, mas ele é rei, mas ele é menino, ele é imaturo. Um homem de Deus disse não para ele, para cumprir a lei de Deus, e como é que Acabe vai? Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Crianção, imaturo. O primeiro ponto desse texto mostra para nós que só Acabe, naquela geração, naquele tempo, eu não é, irmãos, era imaturo quando recebe ou não. A primeira decisão que eu escolho para nós nessa noite é: decida não trilhar o caminho de imaturos, de imaturidade. Aprenda a aceitar nãos da vida. Acabe já possuía riquezas, terras não lhes faltavam, palácios. Mesmo assim não aceitou ouvir um não, porque é menino, infantil, imaturo dentro da cabeça e do coração. Nem tudo foi preparado por Deus para nós termos, para nós sermos. E você não vai escutar isso em palestra motivacional. Não vai estar em nenhuma. É preciso aprender a viver satisfeito com aquilo que Deus nos concedeu. Como pregou Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver no pouco, mas também aprendi a viver no muito. Passei frio, fome e sede. Paulo diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Decidir não trilhar o caminho da imaturidade é trilhar o caminho de estar satisfeito com aquilo que Deus já me deu, já me concedeu e já me abençoou. É estar satisfeito aonde eu estou, seja no trabalho, seja no veículo que eu tenho a graça de ter um veículo para andar, seja com a casa que eu já moro, e não importa se ela é própria ou de aluguel, mas eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho coberta quente na hora que vem um frio, eu tenho um casaco bom, é ou não é, irmãos? Nós temos, e se não tiver, pede que nós vamos providenciar como igreja, em nome de Jesus, porque é para isso que a igreja foi levantada. Nem tudo será nosso, e é maturidade aceitar isso, é maturidade entender que a grama dos nabotes vai ser mais verde às vezes,
Mas ao contrário de Acabe, nós vamos olhar e vamos dizer: glória a Jesus. Poxa, como esses meus irmãos é abençoado. Quando o salmista no Salmo 73, ele olha o sucesso do ímpio, depois eu te aconselho a ler o Salmo 73. Todo mundo um dia já pensou, irmãos, ainda mais num país como o nosso, que um monte de gente ruim, atravessada, errada, dá certo por um monte de tempo, ajudada por um monte de homens corruptos, tanto quanto eles, a questionar o sucesso do ímpio. E o salmista no Salmo 73 vai mostrar para nós, ele vai lamentando, ele vai perguntando para Deus por quê, ele vai, lá no final, o salmista vai dizer: mas eu entendi que eles não têm o Senhor. A maturidade do crente é entender que ele tem algo que ninguém tem, e que para aqueles que rejeitam, para aqueles que quebram princípios, para aqueles que escolhem continuar na imaturidade, nunca vão ter a graça, o poder de habitar o Espírito Santo dentro de si. E isso, eu não sei você, mas não tem preço que pague, não tem vinha, não tem palácio, não tem dinheiro que compre. Para deixar de ser imaturo, a gente precisa ensinar as nossas emoções. Após receber esse não, Acabe ficou indignado, perdeu o apetite, deitou-se, recusou-se a conversar. Características de criança que não come porque ganhou um não, está com fome, mas diz que não. Já viu? Eu já vi. Nós não podemos ser governados pelas nossas emoções, e a mensagem que está no nosso tempo atual é justamente: o que você sente, você pode, o que você quer, você faz, e o que você deseja, você não deixa ninguém dizer que não. E os sentimentos e a maneira que sente estão sendo tentados colocar para nós como uma maneira de governo da vida. As nossas emoções devem estar submetidas ao Espírito Santo de Deus. As nossas emoções têm que buscar ajuda quando necessário. Também orar para que Deus fortaleça o nosso interior. O próprio profeta Elias, antes desse texto, no capítulo 18, 19, antes ali do 21, ele vence o tal do duelo no Monte Carmelo. Eu já preguei sobre isso nessa igreja. Inclusive foi a primeira vez que eu preguei, depois de, anos atrás. E Elias vai para a caverna depois da vitória. Ele só volta a aparecer agora no capítulo 21. Você já vai ver quando Elias volta para esse texto, quando ele reaparece no tempo de caverna. Mas Elias, depois de uma vitória, vai para uma caverna e pede para Deus, se necessário for, tirar a sua vida. Mas Elias está pedindo para Deus governar as suas emoções. Elias está entregando para Deus aquilo que sente. Elias não tenta ajustar a vontade de Deus a dele, ele pede para Deus ajuda naquele momento de caverna. Nesse tempo moderno nós temos tantos recursos, tantos terapeutas, psicólogos, gente fera, de alto nível, de alto gabarito. Talvez nós estamos na melhor época para falar de forma madura sobre esse assunto. Saúde emocional. E o ponto terceiro, dentro do não decidimos não ser imaturos, não alimente a imaturidade dos outros. Já viu gente imatura que encontra outro imaturo? Meu Jesus amado, só a graça de Senhor. Jezabel poderia corrigir o marido, é ou não é? Jezabel podia ser uma sábia, ela podia ser uma mulher virtuosa, aquela que edifica o lar. Mas ela vem com a próxima pá de cal. Quando ela vê que o nenenzinho dela não realizou a vontadezinha dele, ela começa a passar a mãozinha no ombrinho dele, e questiona inclusive a liderança dele. Versículo 7, para falar sobre a imaturidade dos outros. Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Esse homem, além de fraldas, agora ele usa saia, porque quem governa essa casa é a Jezabel, não é ele. Acabe é comentado, pensa num negócio que tem convergência com todos os teólogos de todas as linhas teológicas. É o relato histórico de que Acabe é o pior rei de Israel da história. Fiquei impressionado, ninguém briga sobre isso. Acabe, enquanto a ser o pior, ele é o campeão vencedor.
Em matéria de ser o pior rei de Israel, Acabe é o vencedor, eleito por todos os teólogos, ao menos que eu pesquisei. Vários chamam Acabe de o pior rei de Israel, um bananão, mandado de Jezabel, que deixa a mulher governar a casa, governar o governo, governar o sacerdócio, não é líder espiritual, abandona Deus, casa com uma mulher pagã, vai para o ritual da mulher pagã, adora Baal, desrespeita o Senhor, desonra a Deus, porque uma mulher manda nele. A imaturidade dos outros vai atrapalhar a nossa imaturidade. E piora, essa história é igual o rabo de cavalo, só cresce para baixo. É uma tragédia total. No segundo ponto, quando quem alimenta a imaturidade de alguém também sofre as consequências. Quem apoia a atitude pecaminosa do outro sofre consequências. E Jezabel começa no versículo 8, então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Parece tranquilo, mas Jezabel está cometendo um crime aqui de falsidade ideológica. Essa autoridade de governo não era dela, era dele. Ela está usando o selo de assinatura do rei, deturpando e defraudando a autoridade dele, falando em nome dele, mas não era ele que estava falando. Jezabel é manipuladora, manipula a verdade. E aqui nós vamos para o segundo ponto, que é decida não trilhar o caminho da manipulação, de tortar a verdade, de deturpar ela um pouquinho, de contar alguma vírgula e algum ponto a mais. E Jezabel é essa pessoa que decide caminhar, ser imatura com o imaturo, e decide ser alguém que manipula a verdade. Ela usa o nome de Acabe, ela usa o selo real, ela usa uma autoridade que não é dela. Nunca utilize a autoridade que Deus não te deu. É sério, é profundo, porque parece que quando a gente manipula uma verdade só um pouquinho não dá nada, é ou não é? Mas eu estou te contando de uma história, de uma tentativa de comprar uma terra pelo motivo de ganância, ambição egoísta, que vai terminar num assassinato de um homem inocente. E tudo isso permeia, e nós somos capazes como seres humanos, não é só Acabe não, de matar pessoas pelo caminho da imaturidade e da manipulação. É isso que essa mensagem está mostrando para nós nessa noite. Na sequência, como eu te disse, só piora. E no versículo 9 diz assim: e escreveu nas cartas Jezabel dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Antes de acusar falsamente o inocente, Jezabel coloca uma aparência de espiritualidade no negócio. Não, nós estamos colocando um jejum, povo, fica tranquilo. E eu imagino que tenha sido dito assim: quando acabar o jejum vai vir à tona o que precisa vir, não é? Ela deve ter escrito isso, porque ela estava com tudo pronto, com tudo organizado para a manipulação que ela organizava. Ela organiza um jejum para ter aparência, e manipuladores e imaturos têm aparência de espiritual, querido. Fazei sentar de fronte deles 2 homens malignos, versículo 10, que testemunhem contra ele dizendo. Ela contrata 2 falsos acusadores, e a gente tem que ser Nabote na nossa história, irmão, que para ter algo para falar de nós tem que contratar a falsa testemunha, tem que pagar alguma coisa para alguém falar uma coisa que não é nem verdade. Você consegue se enxergar no propósito, no objetivo de ser Nabote? Ele deu a vida dele para ser fiel. Nabote pagou com a vida para ser fiel àquele preceito de Deus, ao que ele cria, ao que ele honrava, ao que ele era grato por ter herdado. Ele amava Deus, amava a história da sua família, amava o legado, a herança, não pela herança, mas porque ele entendia que honrar a herança estava honrando a Deus. Manipulou a fé. O segundo ponto de manipulação
do jejum, dar aparência espiritual. E eu quero fazer um alerta nessa noite para a nossa igreja. Muito cuidado com frases como Deus me falou. Muito cuidado com frases como Deus mandou te dizer. E muito cuidado com frases que Deus me revelou. Porque se você estiver falando um ponto e uma vírgula fora do que Deus te disse, querido, você está sendo igualzinho Jezabel. Você está manipulando a palavra e a voz de Deus. E eu acredito no ministério profético tanto quanto eu acredito que tem 5 dedos na minha mão. Eu já vi Deus usar homens e mulheres de Deus, inclusive na minha vida, para manifestar a sua palavra verdadeira, soberana, atual, dar direção, propósito de revelação de passado, apontando para o futuro, trazendo edificação, encorajamento e consolo, como 1 Coríntios 12 diz que o profético faz. Mas eu já vi muita gente falar, Deus me falou, Deus me revelou, e ser um baita de um mentiroso, de um falso profeta. E manipulação e imaturidade terminam em assassinatos de espiritualidade, assassinato de irmãos. Ah, não dá nada se eu errar. Como assim não dá nada? Como assim? Nós vamos colocar na história que alguém falou em nome de Deus, sendo que não era Deus falando? Olhe para a biografia de Jezabel, onde que isso vai dar. Tem um outro tipo que usa Deus para fechar negócio, já viu? Eu sempre falei. Para isso eu tento ser agente 007 de Deus. Agente secreto lá. Porque se eu preciso colocar Deus na sublinha do contrato, queridos, é porque a minha palavra não é suficiente. Não, porque Deus falou que se nós... Cuidado. Deus não é uma carta de baralho que eu tiro do bolso para usar na hora de dar um truque de negócio. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele não está aqui para ser usado na nossa boca de maneira infantil, irresponsável e manipuladora. Não use o nome de Deus para convencer pessoas a fechar negócios. Manipular o nome de Deus é extremamente grave. Cuidado com excessos. E está escrito no meu esboço, gente que fala demais e vive de menos. Quem é não precisa dizer que é ou não é. Se eu sou honesto, não preciso andar com a placa atrás da minha caminhonete escrito honesto. Eu sou. Eu não preciso ficar rabiscando Deus no contrato, não. Porque se eu assinar um contrato, em via de regra, eu vou cumprir. Se eu não conseguir cumprir, eu vou pedir perdão, me ajoelhar, me humilhar. Mas eu vou ser crente em todas as etapas. Gente que fala demais e vive de menos, manipula a verdade, é imaturo. Mas Nabote era íntegro. Tem que contratar testemunha falsa para denegrir Nabote. Com a verdade você não ganha de Nabote. Existem pessoas dispostas a mentir, mas o povo de Deus deve ser conhecido pela verdade. O terceiro ponto de decidir é não trilhar o caminho da injustiça. A única parte da escritura, eu falo mais uma vez, que Nabote aparece é nessa, mostrando em poucos versículos que um homem é fiel a cumprir um preceito de Deus, que um homem não é ganancioso, que um homem nessa história não é imaturo, que um homem nessa história não é manipulador, que um homem nessa história é fiel. E esse homem é Nabote. Fiel, obediente, só derruba ele com falsa acusação, e segundo o relato da escritura, ele morre inocentemente apedrejado fora da cidade. Mesmo assim, Deus não ignorou a sua causa, o julgamento veio. Bem tranquilo. Coloca o versículo 17 para nós, em tela, da RA. 1 Reis 21, 17, glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, o profeta Elias, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor. Opa, Elias sim, comunica a palavra de Deus
com veracidade, com a verdade apurado de coração e 100% daquilo que Deus disse. Diz Elias através, assim diz o Senhor: mataste, ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou a Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Olha que como para Acabe, Elias é um inimigo. Sabe por que Elias são inimigos para Acabes? Porque mensageiros da verdade sempre se tornarão inimigos de quem quer viver na mentira. Mensageiros da verdade sempre serão inimigos de quem é imaturo, de quem é manipulador e de quem é injusto. Sempre. Sempre. Aquele que fala a verdade é impopular. Respondeu ele: achei-te, Elias disse, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor? Toma essa, Acabe. Tu é um vendido, tu tem um preço, dinheiro te compra, a corrupção, a ganância, a ambição egoísta são donos de ti. Só na primeira de Elias com ele já. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E Deus responde isso que está escrito aqui nos capítulos seguintes acontecem. Acabe é morto com uma flecha no seu corpo, e ele sangra, e os cães lambem o seu sangue. Jezabel cai de uma janela, e ela cai e morre no chão, e ela é comida por cães, exatamente da maneira que a Bíblia fala que ela haveria de morrer. Resultado da sua injustiça, da sua manipulação e da sua imaturidade. A justiça humana falha, e está falhando bastante no Brasil. Isso aqui está parecendo a casa da mãe Joana, irmãos. E essa é a grande verdade, esse é o relato da geração. Mas a justiça de Deus nunca falha. Nunca falha e nunca falhará. O arrependimento ainda é a única estrada, a única via de acesso ao coração de Deus. Mas eu e vocês, nós temos uma herança para proteger. Eu estou diante da comunidade dos santos. Sim, a igreja AME é uma comunidade de santos. Aqui dentro tem gente salva, remida pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário em meu e teu favor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e agora existe uma herança. Nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Ele nas regiões celestiais. Existe uma nova identidade, uma identidade de filho. Existe a herança de quem agora é irmão de Jesus e co-herdeiro do reino de Deus com Ele. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim para nós: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Nós estamos aqui para viver, para experimentar, para proteger debaixo do ensino da palavra de Deus a nossa herança. A herança de Nabote parecia física, mas ela falava de um legado, de um respeito, de uma honra à palavra de Deus. E a minha e a tua herança vai falar de uma vida eterna, que já foi conquistada na cruz do Calvário, por Jesus Cristo de Nazaré. Mas agora, nós honramos os preceitos da lei. Nós não negociamos princípios, nós não somos injustos, nós não manipulamos.
Nós não devemos ser imaturos, porque a nossa imaturidade pode matar outras pessoas. Ei! Nós precisamos entender isso. Toda essa tragédia aconteceu porque um homem não soube ouvir um não. Durante a ministração que o Deus Pai fez uma verdadeira cirurgia no meu coração, enquanto eu estava, especialmente ontem à noite, por volta de 1h30, 1h40 da manhã, eu falei: Pai, essa palavra é forte, ela é dura, ela é necessária. E em toda a tua escritura, a gente consegue entender que a tua graça é mais revelada no Novo Testamento. Mas eu sei que tu és bom, que a tua bondade dura para sempre, o salmista vai dizer. Mas me mostra, Senhor, aonde está a tua misericórdia, escrita por um profeta ou por quem quer que seja do Antigo Testamento. E o Senhor leva o meu coração ao que eu encerro, indo para a conclusão dessa mensagem. Miqueias 7,18 da RA. Miqueias 7,18 vai mostrar que o coração de Deus, que é revelado por Cristo, está aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a tua fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. E eu chorava e dizia: Pai, meu Deus e meu Pai, eu consigo perceber, eu consigo sentir a tua graça e a tua glória nesse quarto. O quanto o teu coração foi revelado por Jesus, mas ele já estava lá no Antigo Testamento, querendo estender perdão e misericórdia, querendo amar aqueles que se arrependem. E hoje é noite de se arrepender da nossa injustiça, da nossa manipulação, da nossa imaturidade, e de reconhecer: eu reconheço, eu também sou imaturo às vezes, emoções que precisam ser reguladas por Deus, pelo Espírito Santo, mas que através do arrependimento, da confrontação bíblica, todos nós temos a capacidade de chegar nesse lugar, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de desfrutar desse momento que você consegue enxergar em Miqueias 7,18, que Deus é misericordioso na sua essência, no seu começo. Ele sempre foi. O que acontece na queda, o que ele faz? Ele executa o plano de salvação dos homens. Pelo primeiro Adão, o pecado entra no mundo, e Jesus Cristo de Nazaré é conhecido como o segundo Adão, e 4.000 anos depois, o plano do Pai de nos salvar, de nos redimir, de nos perdoar, acontece. É o que nos regenera, é o que nesse momento, através do Espírito Santo, mostra para o meu e para o teu coração, aonde a imaturidade, queridos, a injustiça e a manipulação precisa cair por terra de uma vez por todas. Parar de falar mal, parar de só ver defeito, não ver virtude, murmura, reclama, nada está bom. O nome disso é ingratidão, não é opiniãozão, não. É gente que não é grato pela igreja que tem. Tem gente que não é grato pela igreja que está. Tem gente que não vê virtude em nada aqui dentro, porque tem um coração toda hora imaturo, toda hora injuriado, um espírito de rebeldia que nada cura. Precisa talvez se arrepender de novo, pregar o evangelho e se converter. Porque a AME é perfeita? Não, queridos, mas é na nossa imperfeição que nós somos reconstruídos dia após dia, à imagem e semelhança de Deus. Porque se existir uma igreja perfeita, queridos, eu não vou entrar nela, porque eu vou estragar. Porque eu ainda sou de carne e osso, e tem sangue de gente normal correndo nessas veias, é da tua também, ou não é?
Mas o propósito da família de fé, nós somos família, no dia que a família tem problema, a gente resolve no olho. A gente restaura alguma peça quebrada e vai voltar a lembrar dele das virtudes que ela tem, que ele tem. A gente restabelece o nosso irmão a condição original que ele tem de filho, da identidade que Deus deu para ele, da filiação. A gente lembra aquele irmão, aquela irmã, de que ele é filho amado, de que o Deus de misericórdia não alcançou só a mim, alcançou a ele, alcançou o pastor, alcançou a todo mundo. E eu falo de um lugar de humildade, queridos, não para dizer que eu sou humilde, mas porque eu era a titica do negocinho do cachorro. E Deus não viu nada de bom em mim. Deus teve graça, Deus teve misericórdia, Deus teve amor, Deus fez aquilo que Ele sabe fazer tão bem, que é perdoar. E por que tem tanta gente que não consegue repetir o que o Pai faz? Essa é uma resposta pastoral que ela pode ser respondida de várias maneiras, mas a principal delas, acredite, queridos, é falta daquilo que está escrito na placa da nossa igreja, de amar. Falta de amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai mostrar para a igreja de Corinto, que era rica nos dons, que os dons deles não serviam para nada. Coloca 1 Coríntios 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, versículo 1, pode ser da NA. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Se eu for um cara avivado nos dons, se eu orar em línguas, se eu profetizar e não errar uma profecia, mas se eu não tiver amor, eu só faço barulho na igreja. Vai para o próximo versículo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada sou. Corinto era top, irmãos, eles eram soberbos nos dons. E Paulo está dizendo para Coríntios: vocês não amam, vocês não amam, vocês não amam. Continua. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, nada disso me valerá. Uau, pastor, é a atitude mais altruísta que existe. Alguém que vende tudo que tem e dá para os pobres, mas se não for na perspectiva do amor, não tem valor para Deus. Então a resposta para quem vive achando problema é falta de amor. 4. O amor é paciente com os irmãos, com a igreja, com o ministério, com a base, com o GP. O amor é benigno, o amor vai em busca do bem, o amor não arde em ciúmes, não tem ciúme dos outros irmãos, dos outros líderes, das outras bases. O amor não compete entre si, não se ufana, não se ensoberbece. 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Ué, mas a minha vontade e o meu interesse? Acho que é falta de amor. Não se exaspera, não se ressente do mal. Continua. Não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. A igreja que se regozija com a verdade.